Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo dos leões, os majestosos reis da savana. Você sabia que esses grandes felinos têm uma vida social muito interessante? Fique comigo, pois vamos descobrir juntos algumas curiosidades surpreendentes sobre eles. Os leões são os únicos felinos que vivem em grupos, chamados de alcateias. Essas alcateias podem ter de 5 a 30 membros e geralmente são compostas por fêmeas e seus filhotes. Os machos têm um papel crucial, eles defendem o território do grupo, o que é vital para a sobrevivência. Mas como será que eles se comunicam? Através de rugidos poderosos, os leões podem ser ouvidos a até 8 quilômetros de distância. É uma verdadeira sinfonia da savana. E falando em comunicação, você sabia que os leões têm uma linguagem corporal rica? Desde uma simples rosnada até um toque de nariz, cada gesto tem seu significado. Quando se trata de caçar, as fêmeas são as verdadeiras especialistas. Elas trabalham em equipe, coordenando-se para cercar suas presas. Isso é impressionante, já que a força coletiva aumenta as chances de sucesso. E qual é o prato favorito de um leão? Zebras e búfalos são alguns dos seus alvos preferidos. Mas aqui vem uma curiosidade. Os leões não são tão rápidos quanto seus alvos. Eles dependem de emboscadas e da força do grupo. E você sabia que, após uma caçada, eles podem comer até 15% do seu peso corporal em uma única refeição? Isso é mais de 30 quilos de carne. Imagine só, os filhotes de leão são adoráveis e cheios de energia. Nascem em ninhadas de 1 a 4 filhotes e são cuidados por todas as fêmeas da alcateia. O aprendizado é crucial para a sobrevivência deles. As mães ensinam tudo, desde como caçar até como se defender. E enquanto brincam, eles desenvolvem habilidades que serão essenciais quando crescerem. Mas, quando os machos atingem a idade adulta, eles têm uma escolha. Ficam na alcateia ou partem em busca de um novo grupo. Esse momento é decisivo, pois muitos machos acabam se envolvendo em disputas para conquistar um território e formar sua própria família. É a luta pela sobrevivência. Os leões são criaturas fascinantes, não é mesmo? Eles nos mostram a importância da cooperação e da comunicação em um grupo. Se você gostou de aprender sobre esses incríveis animais, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais aventuras na natureza. E antes de irmos, me diga, qual é a sua parte favorita sobre os leões? Deixe um comentário e compartilhe suas curiosidades. Até a próxima! Você já se perguntou o que torna o lobo uma das criaturas mais fascinantes da natureza? Esses predadores silenciosos e inteligentes sempre estiveram presentes em lendas, mitos e culturas ao redor do mundo. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no universo do lobo e descobrir o que faz desse animal uma figura tão imponente e enigmática. Fique comigo até o final e prepare-se para conhecer melhor esse incrível caçador das florestas. Os lobos são animais extremamente sociais, vivendo em grupos chamados alcateias. Esses grupos são liderados por um casal alfa, que comanda e organiza a vida do grupo de maneira surpreendentemente estruturada. Diferente do que muita gente pensa, a vida na alcateia não é apenas sobre caça e sobrevivência, mas também sobre colaboração e cuidados entre os membros. O lobo tem uma inteligência afiada e uma capacidade impressionante de planejar suas caçadas em grupo. Eles se comunicam usando uma combinação de uivos, expressões faciais e até mesmo linguagem corporal, formando uma verdadeira rede de colaboração que os ajuda a sobreviver nas condições mais adversas. Agora, vamos falar sobre uma das características mais icônicas do lobo, o uivo. Você já ouviu um lobo uivar? Esse som misterioso e arrepiante serve para muito mais do que apenas dar um show na floresta. O uivo é uma forma de comunicação poderosa, que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Os lobos uivam para localizar membros da alcateia, marcar território e até para organizar caçadas. Mas mais do que isso, o uivo também fortalece o laço entre os membros do grupo, sendo quase como um grito de união para lembrar que, mesmo nas maiores distâncias, eles estão conectados.
Os lobos são caçadores extremamente adaptáveis. Suas presas variam dependendo do ambiente, indo desde pequenos roedores até animais de grande porte, como alces. Sua estratégia de caça em grupo é o que os torna tão eficazes. Ao contrário de grandes felinos, que dependem de ataques furtivos, os lobos preferem desgastar suas presas, utilizando a resistência do grupo para cercar e cansar o animal. E uma curiosidade: os lobos são corredores incansáveis. Eles podem percorrer até 20 km por dia em busca de alimento, sempre ajustando sua estratégia conforme o terreno e o clima. Além de serem grandes caçadores, os lobos têm um papel muito importante nas culturas ao redor do mundo. Eles são frequentemente associados a forças místicas, sendo vistos tanto como protetores quanto como símbolos de perigo. Na mitologia nórdica, por exemplo, o lobo Fenrir é um dos personagens mais temidos, enquanto para os nativos americanos, o lobo representa sabedoria e proteção. Mas por que esse animal desperta tantas emoções? Talvez seja porque o lobo, ao mesmo tempo em que é um predador, também é um símbolo de liberdade, força e resiliência. Sua capacidade de sobreviver em diversos ambientes, de se adaptar e de proteger os seus, faz dele uma figura ao mesmo tempo admirada e respeitada. E assim, o lobo continua a ser um dos animais mais fascinantes do mundo selvagem. Sua inteligência, habilidades de caça e a forte estrutura social o tornam muito mais do que apenas um predador. Ele é uma peça vital no ecossistema e um símbolo de força e liberdade para culturas ao redor do globo. Se você gostou de aprender um pouco mais sobre o lobo, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre o mundo animal. Até a próxima e lembre-se, sempre há algo novo a descobrir na natureza. Você já parou para pensar no que faz a águia ser uma das criaturas mais impressionantes do reino animal? Esses majestosos predadores são conhecidos por sua força, velocidade e visão incrível. Hoje vamos explorar algumas curiosidades fascinantes sobre as águias e descobrir por que elas são tão especiais. Prepare-se para conhecer um pouco mais sobre essas incríveis aves de rapina. As águias são encontradas em diversas partes do mundo e existem mais de 60 espécies diferentes. Elas são aves de grande porte, com asas largas que podem alcançar até 2 metros de envergadura em algumas espécies, como a águia americana. Mas o que realmente se destaca é sua capacidade de voar em grandes altitudes e de fazer manobras impressionantes no ar. Elas conseguem planar por horas, aproveitando as correntes de ar, praticamente sem bater as asas. Outra característica incrível é a força de suas garras. A águia possui garras extremamente poderosas, capazes de exercer uma pressão enorme ao capturar suas presas. Isso permite que ela cace animais de diferentes tamanhos, desde pequenos roedores até mamíferos maiores como raposas. Uma das habilidades mais notáveis das águias é sua visão extraordinária. Elas têm uma acuidade visual cerca de 8 vezes maior do que a de um ser humano. Isso significa que uma águia pode enxergar claramente sua presa a uma distância de até 3 quilômetros. Imagine só estar a essa distância e conseguir identificar um pequeno animal com precisão. Essa visão aguçada é possível graças à anatomia de seus olhos, que são adaptados para captar detalhes e movimentos a longa distância. Quando uma águia está caçando, ela consegue identificar o menor movimento no solo, mesmo quando está voando a grandes alturas. As águias são caçadoras habilidosas e usam suas garras afiadas e seu bico curvado para capturar e despedaçar suas presas. Uma curiosidade interessante é que elas preferem caçar sozinhas, ao contrário de outras aves que podem caçar em grupos. Elas se lançam sobre suas presas com uma velocidade impressionante. A águia real, por exemplo, pode atingir velocidades de até 240 km por hora, quando mergulha em direção à sua presa. As águias também são cercadas de simbolismo em várias culturas ao redor do mundo. Na mitologia grega, a águia era associada ao deus Zeus, sendo vista como um símbolo de poder e autoridade. Nos Estados Unidos, a águia americana é um símbolo nacional e representa liberdade e força. Em várias culturas, a águia é reverenciada como um animal nobre, que conecta o céu e a terra, representando elevação espiritual. E você sabia que algumas águias são capazes de viver até 30 anos na natureza?
Elas são extremamente resistentes e têm uma vida longa comparada a outras aves. Além disso, as águias são monogâmicas, ou seja, elas escolhem um parceiro para a vida toda. Juntos, constroem seus ninhos em locais altos, como penhascos ou árvores muito altas, garantindo a segurança de seus filhotes. Outra curiosidade fascinante é que elas retornam ao mesmo ninho todos os anos. Esse ninho pode ser ampliado ao longo do tempo e pode chegar a pesar até 1 tonelada. Isso mostra o quanto esses animais são comprometidos com sua família e território. As águias são, sem dúvida, aves majestosas e impressionantes. Sua força, agilidade e visão incomparável as tornam caçadoras excepcionais e símbolos poderosos em diversas culturas. Cuidar da preservação dessas aves é fundamental para manter o equilíbrio dos ecossistemas em que vivem. Se você também admira o poder e a beleza das águias, não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. E claro, inscreva-se no canal para mais vídeos fascinantes sobre o mundo animal. Vamos juntos proteger e aprender cada vez mais sobre essas incríveis criaturas da natureza. As cobras são um dos animais mais misteriosos e fascinantes do planeta, e hoje vamos explorar todos os segredos dessas criaturas incríveis. Você sabia que as cobras podem viver em praticamente todos os cantos do mundo, exceto em lugares extremamente frios? Elas são extremamente adaptáveis e têm a capacidade de sobreviver em desertos áridos, florestas densas, pantanos e até em áreas urbanas. Essa capacidade de adaptação é um dos principais motivos pelos quais as cobras têm prosperado por milhões de anos, praticamente sem mudar sua forma básica. Mas o que torna esses animais tão especiais? Continue assistindo e descubra coisas que você provavelmente nunca imaginou sobre as cobras. A maneira como as cobras se movem é, por si só, algo quase mágico. Sem pernas, braços ou nadadeiras, elas deslizam de maneira tão graciosa e eficiente que até parece uma dança. Isso é possível por causa dos músculos extremamente desenvolvidos que percorrem todo o seu corpo, permitindo que elas se impulsionem pelo chão ou por galhos de árvores. A pele delas é coberta por escamas que ajudam no deslocamento e, curiosamente, essa mesma pele é trocada várias vezes ao longo da vida. A troca de pele, chamada de ecdise, não serve apenas para permitir o crescimento, mas também ajuda a se livrar de parasitas e manter uma aparência saudável. E por falar em pele, vamos falar um pouco sobre os padrões e cores das cobras. Esses padrões não são apenas bonitos, eles são essenciais para a sobrevivência. Algumas cobras possuem cores vibrantes que funcionam como um aviso para predadores, indicando que são venenosas e que devem ser evitadas. Outras têm padrões que as ajudam a se camuflar perfeitamente em seu ambiente, tornando-as praticamente invisíveis. Imagine uma cobra verde esmeralda enrolada em galhos de árvores, se confundindo com as folhas ao seu redor. Essa habilidade de desaparecer no ambiente é uma das ferramentas mais importantes para capturar presas e evitar predadores. Agora, você deve estar se perguntando, e quanto ao veneno? O veneno é uma das características mais intrigantes, ao mesmo tempo, temidas das cobras. Não todas as cobras são venenosas, mas as que possuem veneno, utilizam-no tanto para defesa quanto para caçar suas presas. O veneno é uma mistura poderosa de toxinas que pode imobilizar e começar a digerir a presa ainda antes de ser engolida. O mais interessante é que cada espécie de cobra tem um tipo de veneno específico, adaptado ao tipo de presa que ela caça. Algumas têm venenos neurotóxicos, que afetam o sistema nervoso, enquanto outras têm venenos hemotóxicos, que destroem tecidos e células sanguíneas. Mas as cobras não dependem apenas do veneno para caçar. Cobras como a jiboia e a piton, por exemplo, são constritoras. Elas envolvem suas presas e apertam até que não consigam mais respirar. Parece cruel, mas esse é o jeito natural que elas têm de se alimentar, e, de certa forma, é uma morte rápida e eficiente. Além disso, a maneira como as cobras conseguem engolir presas muito maiores do que a própria cabeça é algo que desafia a nossa imaginação. Elas têm ligamentos elásticos no maxilar que permitem abrir a boca em ângulos incríveis, engolindo suas presas inteiras. Uma refeição desse tipo pode durar dias, ou até semanas, dependendo do tamanho da presa e da espécie da cobra.
As cobras também têm sentidos fascinantes que as ajudam a sobreviver. A visão de muitas cobras não é muito boa, mas elas compensam isso com uma sensibilidade extraordinária a vibrações. Elas conseguem sentir o menor movimento ao seu redor, o que as ajuda a identificar tanto presas quanto predadores. Além disso, as cobras possuem uma língua bifurcada que é usada para cheirar o ambiente. Ao coletar partículas do ar com a língua e levá-las ao órgão de Jacobson, localizado no céu da boca, elas são capazes de identificar cheiros e rastrear presas com uma precisão impressionante. Outro fato interessante é o comportamento de algumas cobras durante a reprodução. Muitas espécies têm rituais de acasalamento bastante curiosos, como o famoso nó de cobras, em que vários machos se enroscam em torno de uma única fêmea, competindo por uma chance de acasalar. Esse comportamento pode parecer estranho, mas é mais um exemplo da complexidade do mundo animal e da luta constante pela sobrevivência e perpetuação da espécie. Muitas vezes, as cobras são vistas como vilãs, mas é importante lembrar que elas têm um papel fundamental na natureza. Elas ajudam a controlar a população de roedores, que podem causar danos às plantações e transmitir doenças. Ao manter o equilíbrio no ecossistema, as cobras garantem que outras espécies possam prosperar. Em muitos lugares do mundo, a ausência de cobras resultaria em uma explosão no número de roedores, levando a sérios problemas ecológicos e econômicos. Ainda assim, a relação entre humanos e cobras sempre foi complicada. Muitas culturas têm mitos e lendas sobre cobras, algumas as reverenciando como seres sagrados, enquanto outras as veem como símbolos do mal. Essa dualidade reflete o misto de medo e fascínio que sentimos por esses animais. Na realidade, as cobras preferem evitar contato com humanos e, na maioria das vezes, só atacam quando se sentem ameaçadas. Por isso, é importante respeitar o espaço delas e lembrar que, assim como qualquer outro animal, as cobras estão apenas tentando sobreviver. Uma das cobras mais conhecidas e temidas é a naja, famosa por sua habilidade de expandir o pescoço e formar um capelo quando se sente ameaçada. Esse comportamento é um aviso claro: não se aproxime. A naja é um exemplo perfeito de como as cobras evoluíram para se defender de predadores. Ela prefere assustar antes de atacar, e seu veneno é potente o suficiente para matar grandes animais, inclusive humanos. Mas, por outro lado, o veneno da naja, assim como o de outras cobras, tem sido usado na medicina para desenvolver medicamentos que salvam vidas. Parece irônico, mas o que pode ser mortal também pode ser a cura. As cobras marinhas são outro grupo fascinante que vale a pena mencionar. Elas são algumas das criaturas mais venenosas do oceano, mas, curiosamente, são muito menos agressivas do que suas primas terrestres. Elas vivem em ambientes marinhos e se alimentam principalmente de peixes. Apesar do veneno poderoso, ataques a humanos são extremamente raros. Na verdade, essas cobras são tão adaptadas ao ambiente aquático que muitas delas perderam a capacidade de se mover em terra firme. Para finalizar, é importante lembrar que as cobras são parte essencial do nosso mundo e que, embora possam causar medo em muitas pessoas, elas são criaturas incríveis, cheias de habilidades e segredos que ainda estamos descobrindo. A próxima vez que você ouvir falar sobre uma cobra ou, quem sabe, encontrar uma, espero que você se lembre deste vídeo e veja esses animais com um olhar diferente. Elas são mais do que vilãs em filmes ou criaturas para se temer, são verdadeiras maravilhas da natureza, que desempenham um papel vital na saúde de nossos ecossistemas. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o fascinante mundo das cobras. Até a próxima! O dragão de Komodo é uma das criaturas mais fascinantes que habitam nosso planeta. Com sua aparência imponente e comportamento intrigante, ele captura a imaginação de todos que o conhecem. Este lagarto gigante, nativo de algumas ilhas da Indonésia, é o maior lagarto vivo do mundo, podendo alcançar até 3 metros de comprimento e pesar mais de 70 quilos. Imagine encontrar um desses titãs da natureza em seu habitat natural. Seu corpo musculoso,
coberto por escamas ásperas que variam entre tons de verde, marrom e amarelo, faz dele um verdadeiro camaleão do ambiente, adaptando-se perfeitamente à paisagem ao seu redor. Agora, você pode estar se perguntando como um réptil tão grande se tornou um predador tão eficaz. O segredo está em sua incrível habilidade de caçar. O dragão de Komodo é um carnívoro e tem um apetite voraz. Sua dieta inclui uma variedade de presas, desde cervos até aves e até mesmo carcaças de animais mortos. Mas não se engane, ele não é apenas um comedor passivo, ele é um caçador astuto e habilidoso. Um dos métodos de caça mais impressionantes do dragão de Komodo é sua capacidade de emboscar. Ele se esconde entre a vegetação e espera pacientemente por sua presa, que geralmente está desavisada. Assim que uma oportunidade surge, ele se lança em um ataque rápido. E não para por aí, pois sua mordida é carregada de bactérias que podem causar infecções devastadoras. Isso mesmo! O dragão de Komodo tem uma saliva cheia de bactérias que, ao infectar suas presas, as enfraquecem gradualmente. É uma estratégia de caça engenhosa que permite que ele derrube até mesmo os animais maiores. Além disso, os dragões de Komodo são conhecidos por sua habilidade de se mover silenciosamente, tornando-se predadores furtivos em seu ambiente. Mas, você já parou para pensar no que acontece após a captura? A presa do dragão não vai simplesmente parar, ela ainda tem uma chance de escapar. E é aqui que a saliva bacteriana se torna crucial. Após a mordida, a presa pode correr, mas a infecção leva tempo para se instalar, permitindo que o dragão aguarde pacientemente até que sua vítima se torne vulnerável. Essa estratégia o torna um dos caçadores mais temidos na natureza. No entanto, a vida do dragão de Komodo não é feita apenas de caça. Esses répteis têm um comportamento social surpreendente. Embora sejam solitários na maior parte do tempo, eles também se reúnem em áreas onde a comida é abundante. É interessante ver como eles se comunicam, usando sinais visuais e olfativos. Eles podem até se mostrar um ao outro, exibindo suas garras e dentes, como forma de estabelecer dominância. Além disso, as interações entre dragões de diferentes idades também revelam muito sobre sua dinâmica social. Os jovens, por exemplo, tendem a ser mais ágeis e brincalhões, enquanto os adultos exibem um comportamento mais sério e focado na sobrevivência. Agora, vamos falar sobre a reprodução. A época de acasalamento acontece entre maio e agosto. Durante esse período, os machos se envolvem em batalhas impressionantes para conquistar as fêmeas. Essas lutas podem ser ferozes, com os machos se empurrando e mordendo uns aos outros, tentando demonstrar sua força e resistência. Após o acasalamento, a fêmea pode colocar até 30 ovos, que são incubados em ninhos feitos de folhas e terra. Esse cuidado parental é uma das raras ocasiões em que os dragões de Komodo mostram um lado mais afetuoso. As fêmeas protegem seus ovos, e após cerca de 3 meses, os filhotes nascem, prontos para encarar um mundo cheio de desafios. No entanto, essa nova geração enfrenta muitos perigos. Os filhotes de dragão de Komodo precisam ser extremamente cautelosos, pois são vulneráveis a predadores, incluindo os próprios adultos. Por isso, muitos deles sobem em árvores logo após o nascimento, onde permanecem a salvo até que se tornem grandes o suficiente para enfrentar os desafios do chão. Você sabia que os dragões de Komodo têm uma expectativa de vida bastante longa? Eles podem viver até 30 anos na natureza. É impressionante, considerando os muitos desafios que enfrentam diariamente. E mesmo após alcançar a idade adulta, esses lagartos continuam a ser caçadores habilidosos, mantendo suas habilidades afiadas ao longo de suas vidas. Um dos aspectos mais intrigantes do dragão de Komodo é sua importância ecológica. Como predadores de topo, eles desempenham um papel fundamental no equilíbrio do ecossistema. Ao controlar a população de outras espécies, eles ajudam a manter a biodiversidade nas ilhas onde habitam. A presença desses dragões é um indicador da saúde do ambiente, por isso,
sua conservação é crucial. Mas, infelizmente, o dragão de Komodo enfrenta ameaças significativas. A perda de habitat, a caça e as mudanças climáticas estão colocando essa espécie em perigo. O dragão de Komodo é classificado como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Felizmente, esforços de conservação estão em andamento para proteger esses répteis majestosos e seus habitats. As autoridades locais e organizações de conservação estão trabalhando arduamente para garantir que o dragão de Komodo continue a prosperar em seu ambiente natural. Elas têm promovido a educação e a conscientização sobre a importância desse réptil e seu papel na natureza. Além disso, áreas de proteção foram estabelecidas, garantindo que os dragões de Komodo tenham espaço para viver e se reproduzir sem interferências humanas. E você sabia que esses lagartos têm uma habilidade incrível para regular a temperatura do corpo? Como animais de sangue frio, eles dependem do calor do ambiente para se manter ativos. Durante o dia, eles costumam se expor ao sol, e à noite, buscam abrigo em buracos ou sob a sombra de árvores. Essa adaptação permite que eles mantenham sua energia e sobrevivam em condições difíceis. Além disso, a pele dos dragões de Komodo é coberta por uma série de escamas duras que protegem seu corpo contra predadores e ferimentos. Cada escama é composta por uma proteína chamada queratina, que também é encontrada em nossos cabelos e unhas. Essa característica dá ao dragão de Komodo uma armadura natural, permitindo que ele navegue por seu ambiente sem medo de ser ferido. O dragão de Komodo é uma maravilha da natureza e, ao longo dos anos, tem fascinado cientistas, biólogos e amantes da vida selvagem. Cada aspecto de sua vida é surpreendente, desde suas habilidades de caça até sua importância ecológica. Se você está tão intrigado quanto nós, continue conosco nesta jornada para aprender ainda mais sobre esses seres incríveis e como podemos ajudar a preservá-los para as futuras gerações. A beleza e a complexidade do dragão de Komodo são um lembrete poderoso da rica biodiversidade que nosso planeta abriga e da importância de protegê-la. Então, fique atento e explore conosco o maravilhoso mundo dos dragões de Komodo e como podemos garantir sua sobrevivência por muitos anos. Os ursos. Esses animais impressionantes são alguns dos maiores e mais poderosos predadores do mundo animal, mas eles são muito mais do que apenas gigantes peludos com força bruta. Os ursos despertam curiosidade, medo e até admiração. Afinal, como vivem, como sobrevivem e o que faz deles seres tão fascinantes? Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar no universo dos ursos e entender o que os torna tão incríveis. Primeiro, vamos pensar na imagem que muitos têm de um urso, um animal grande, pesado, peludo, que gosta de pescar salmão em rios cristalinos e hiberna durante o inverno. Esse estereótipo tem sua base na realidade, mas ele está longe de revelar toda a complexidade desses seres. Os ursos são dotados de habilidades incríveis e têm uma inteligência que frequentemente é subestimada. Para começar, eles são animais solitários, exceto por algumas exceções, como no caso das mães com seus filhotes. Esses pequenos, aliás, são incrivelmente frágeis ao nascer. Os filhotes de urso são minúsculos em comparação com o tamanho que alcançam quando adultos. Imagina só, um filhote recém-nascido pesa pouco mais de meio quilo. Mesmo assim, esses pequenos são determinados, e com o cuidado protetor da mãe, eles aprendem a caçar, escalar e sobreviver. Falando em habilidades, você sabia que os ursos têm uma incrível memória espacial? Eles conseguem se lembrar de onde encontraram alimentos em um determinado local, mesmo depois de muitos anos. Isso é especialmente útil para um animal que pode percorrer grandes distâncias em busca de alimento, o que mostra que eles não são apenas fortes, mas também extremamente astutos. Outra característica que poucos conhecem é a capacidade dos ursos de se adaptar a diferentes ambientes. Em florestas densas, montanhas altas, tundras geladas, e até desertos áridos, os ursos encontram maneiras de sobreviver e prosperar. Isso requer uma combinação de habilidades que não vemos em muitos outros animais. Eles são ágeis, fortes e incrivelmente resilientes. E essa adaptabilidade foi uma das razões que levou os ursos a serem reverenciados por várias culturas ao longo da história.
Muitos povos antigos viam o urso como um símbolo de força e sabedoria, e é fácil entender o porquê. Você já ouviu falar da famosa hibernação dos ursos? Para sobreviver ao frio rigoroso do inverno, quando os alimentos são escassos, os ursos entram em um estado de sono profundo e conservam energia ao máximo. Mas atenção, hibernar não é apenas dormir o inverno todo. Durante esse período, o corpo do urso passa por mudanças extremas. O metabolismo diminui drasticamente, eles quase não consomem energia, e conseguem sobreviver meses sem comer. Mas aqui vai um fato curioso, as fêmeas muitas vezes dão à luz enquanto hibernam. Imagine só, a mãe acorda com seus filhotes já ao seu lado, prontos para aprender com ela os segredos da vida de um urso. Outro ponto interessante é a comunicação entre os ursos. Apesar de serem animais solitários, eles têm maneiras sutis de se comunicar, seja por meio de marcas de garras em árvores, fezes ou até mesmo sons específicos. Essas mensagens ajudam a delimitar território e evitar confrontos desnecessários. Não se engane, os ursos preferem evitar conflitos. Embora sejam grandes e fortes, eles sabem que lutar representa um risco, então, muitas vezes, eles simplesmente tentam evitar encontros indesejados. Além disso, os ursos são omnívoros, ou seja, comem praticamente de tudo. De peixes e carne a raízes, frutas e até insetos. Essa dieta variada é mais uma prova de sua incrível capacidade de adaptação. Em épocas de escassez, um urso pode viver só com o que encontrar ao seu redor, mostrando uma flexibilidade incrível. E, por falar em alimentação, você já deve ter visto imagens de ursos pescando salmão. Essa cena, que parece tão natural, é um verdadeiro espetáculo da natureza. Os ursos ficam extremamente concentrados, observando cada movimento dos peixes, e quando o momento certo chega, eles usam suas garras para pegar a refeição. Os ursos também têm um olfato extraordinário. Eles conseguem farejar alimento a quilômetros de distância, o que é uma vantagem em ambientes onde o alimento é escasso. Para um urso, o olfato é essencial para sobreviver. Graças a ele, esses animais podem detectar presas, localizar carcaças deixadas por outros predadores e encontrar frutas maduras. É como se tivessem um superpoder para detectar qualquer coisa ao seu redor. A inteligência dos ursos também é algo a se destacar. Muitos não imaginam, mas os ursos são altamente inteligentes e têm uma capacidade incrível de resolver problemas. Eles são capazes de abrir recipientes, lembrar de rotas, aprender novos métodos para capturar presas, e até mesmo entender a intenção dos humanos. Aliás, falando em humanos, a relação entre nós e os ursos sempre foi complexa. Em muitas regiões, os ursos são vistos como um símbolo da natureza selvagem, mas também como um desafio para a coexistência pacífica, especialmente onde há conflito por território. Em algumas culturas, o urso é visto como um guardião espiritual. Para esses povos, o urso representa uma força protetora, um espírito que zela pelo equilíbrio da natureza. Essa visão mística se estende até os dias de hoje, e ainda vemos muitos grupos defendendo a preservação desses animais incríveis. Afinal, os ursos são fundamentais para o ecossistema. Eles ajudam a controlar a população de certas espécies, disseminam sementes ao consumir frutas e impactam o ambiente de maneira profunda. Apesar de todo esse poder e adaptabilidade, a vida dos ursos está longe de ser fácil. Eles enfrentam ameaças constantes, principalmente por causa da ação humana. A destruição de habitats, a caça ilegal e a redução dos recursos naturais fazem com que a vida dos ursos seja cada vez mais desafiadora. Eles estão entre os animais mais emblemáticos do planeta, mas também entre os mais ameaçados. É triste pensar que, se nada for feito, talvez futuras gerações só conheçam esses animais por meio de histórias e imagens. No entanto, nem tudo está perdido. Existem projetos de conservação pelo mundo dedicados a proteger e preservar as espécies de urso. Muitas pessoas trabalham arduamente para garantir que esses animais tenham uma chance de sobreviver. E cada um de nós pode ajudar. Pequenas ações, como apoiar parques nacionais, reduzir o consumo de produtos que afetam florestas e disseminar conhecimento, fazem a diferença para que os ursos possam continuar existindo.
Os ursos são mais do que predadores poderosos, eles são engenheiros do ecossistema, símbolo de força e, para muitos, até de esperança. Então, da próxima vez que você pensar em um urso, lembre-se de tudo o que ele representa. Esses animais incríveis merecem nossa admiração, respeito e, mais do que nunca, nossa proteção. E assim, ao conhecermos a complexidade e a importância dos ursos para o equilíbrio da natureza, nos aproximamos mais desse fascinante universo. Cada detalhe sobre sua vida, suas estratégias de sobrevivência e a interação com o ambiente nos mostra que eles são muito mais do que apenas gigantes da floresta. Proteger os ursos é, na verdade, proteger um pedaço essencial do planeta. Que possamos continuar explorando e valorizando a biodiversidade, lembrando que nossa responsabilidade com o meio ambiente reflete em todas as espécies. A natureza agradece e, quem sabe, as próximas gerações poderão ver os ursos vivendo livres em seu habitat natural.